Olá para todos e feliz 2018 para todos. Hoje é dia 2 de janeiro de 2018. Esse será o meu primeiro vídeo do ano. Para quem não devemos orar? Uma pessoa me perguntou. Eu até fui responder ela nos comentários ali por escrito e acabei, depois de ter escrevido um monte, acabei apertando uma tecla e acabei apagando tudo. Então eu resolvi fazer um vídeo de uma vez. Bom, para quem que não devemos orar? É um assunto complicado. Eu vou passar aqui o meu ver, analisando o assunto. Apenas um lugar da Bíblia diz que não devemos orar para um certo tipo de pessoa. 1 João 5,16 está escrito assim: se vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte e este digo que não ore. Aqui é morte espiritual, não está falando de morte física não, como alguns pensam. Bom, antes de prosseguir, eu vou explicar. Pecado que não é para a morte é uma pessoa que pecou por deslize, por fraqueza, e acabou pecando, e agora essa pessoa quer voltar, se arrependeu, pediu perdão a Deus, mas ela está espiritualmente fraca e precisa da ajuda da igreja. Este é um tipo de oração que a Bíblia aqui garante que Deus ouvirá. Deus dará força novamente a esta pessoa, Deus vai restaurar o estado espiritual desta pessoa, porque ela está fraca espiritualmente. Ela perdeu as forças, mas ela quer. Então, se ela quer, Deus garante que pode orar, que Ele vai responder sim. Deus vai novamente dar vida espiritual para esta pessoa. Agora, pecado para a morte é uma pessoa que peca de forma deliberada, ela recusa a voltar, recusa quando alguém a convida para se arrepender de seu pecado. Ela peca de forma contínua, não se arrepende, não quer mais reconhecer. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração. A voz do Espírito Santo. Essa pessoa poderá chegar a um ponto onde o Espírito Santo se afastará desta pessoa. Afastar o Espírito Santo de si é afastar o único meio que pode conduzir a Deus, pois o Espírito Santo é quem convence a pessoa do pecado. A pessoa poderá apagar o Espírito Santo de dentro dela. E essa pessoa, nessa situação, ela poderá ficar numa situação irreversível, sem o Espírito Santo, morta espiritualmente. Afastar de si o único meio que possa convencê-la do pecado. Sem o Espírito Santo, a pessoa não se convence do pecado. Uma das missões do Espírito Santo é convencer a pessoa do pecado, e essa pessoa poderá ficar numa situação irreversível. Irreversível. Uma pessoa que um dia foi iluminada pelo Espírito Santo e apagou. Pode entrar num caminho sem volta. Agora vamos analisar algumas coisas. Esta passagem aqui de 1 João, que João escreveu, não cita o destinatário. Eu vi aqui no princípio do livro que lá diz que não sabe para quem isso foi escrito. Quem foi o destinatário, para quem João escreveu. Agora, com certeza, essa pessoa tinha discernimento suficiente para saber quando não devemos orar para alguém. E ele sabia quando o Espírito Santo se afasta de uma pessoa a ponto de ficar numa situação irreversível. Então esse homem, essa pessoa que seja, sabia disto. Ele tinha discernimento. Nós não temos discernimento suficiente para saber se devemos orar ou se não devemos orar para um desviado. Tiago 5,19 fala da importância de irmos atrás dos desviados. Está escrito assim: irmãos, se algum de vós
Se algum de entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então os crentes devem fazer o máximo esforço para trazer de volta aqueles que se desviaram da verdade. A salvação de um irmão desviado sempre deve ter alta prioridade na congregação. Se o desviado voltar a Cristo, aquele que o converter terá salvo da morte a sua alma, a morte espiritual e a eterna separação de Deus. O problema dos desviados ou do desviado é quando ele não reconhece que está em pecado. Ele não concorda mais que suas práticas são pecaminosas. Essa pessoa poderá se apostatar. Uma pessoa que um dia foi crente, se converteu, abandonou o mundo e depois voltou a praticar pecados e diz que não é pecado e muitas vezes está dentro da igreja ou foi para uma igreja mundana. Essa pessoa é um apóstata, apostatou. Apostasia é voltar atrás. É aí que está o perigo. A apostasia pode levar à condenação, o afastamento do Espírito Santo de dentro da pessoa. O desviado, assumido, que reconhece que está no pecado, é mais fácil. Mas aquele que não reconhece mais, é complicado. É complicado, essa pessoa corre o risco de chegar numa situação que não tenha mais volta, numa situação irreversível. Deus não puxa ninguém pelo braço. Existem passagens bíblicas que foram escritas a uma pessoa específica, ou a um povo, ou a Israel, ou à igreja que somos nós. O que foi escrito a uma pessoa ou a lei, devemos ver o que podemos extrair para nós. Vou dar um exemplo. Existem passagens que são específicas a um povo, a uma igreja ou a Israel. Eu vou dar o exemplo de 1 Coríntios capítulo 7. Alguns perguntaram se Paulo era contra o casamento. É essa a impressão que dá. Quem não leu pode ler o capítulo 7, onde Paulo respondeu à igreja de Corinto acerca do casamento. Dá a impressão que Paulo era contra o casamento. Mas, analisando, vemos que Paulo escreveu esta carta para a igreja de Corinto. Daí nós que temos que ver o que podemos extrair para nós. Então o capítulo 7 todo, o capítulo 7 de 1 Coríntios, é resposta de Paulo às perguntas feitas pela igreja de Corinto a respeito da vida conjugal. Suas introduções, suas interpretações devem ser lidas à luz do verso 26, que diz: Tenho, pois, por bom, por causa da grande aflição e perseguições que estava por vir, para vir sobre os cristãos de então, e nessa situação a vida conjugal seria difícil. Então, devidas às perseguições e às tribulações que eles estavam sofrendo, Paulo aconselhou que quem não fosse casado, que ficasse sem se casar. Mas isso não vale para nós aqui, porque o casamento é uma instituição divina. Mas por causa da situação que eles estavam passando, Paulo aconselhou que no momento ficasse sem casar. Mas se não pudesse se conter, case-se, serve para nós. Quem não pode conter, case-se, melhor casar do que abrasar, cometer pecado. O verso 1 e verso 2 diz que por causa, o verso 1 ele disse: Bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa dos pecados sexuais, cada um tem a sua própria mulher e seu próprio marido. Aí se aplica a nós. Então tem que ler todo o capítulo aqui e ver o que se aplica a nós e o que era e o que não se aplica, o que foi apenas para a igreja de Corinto, naquela situação que eles estavam vivendo. A Bíblia é um livro para ser interpretado, e muitas coisas é de difícil interpretação. Tem que ser muito bem analisado para não errarmos. Então, depois que deve ser visto o que se extrai para nós e o que era somente para a igreja de Corinto e outras passagens também.
tem que ver que época foi escrito, para quem foi escrito. Se foi para Israel, se foi para a igreja, para uma pessoa específica. Tem que interpretar. Interpretar o que está dentro da doutrina bíblica, né? Que se extrai para os dias de hoje, que somos a Igreja de Cristo. Tá? As coisas é complexo, complicado. Então temos que ter cuidado, né, para não errarmos sem saber e para não ensinarmos coisa errada para os outros, né? Por isso que eu analisei bem aqui, para não correr o risco. Claro que nem todos concordam, né? Tem vídeos meus aqui que, olha, tem cada comentário que eu removo comentário, né? Que muita baixaria, até xingamento. Então é isso aí, então. Obrigado a todos. Clique em gostei se gostou. Se inscreva. Clique no sininho ali em cima ali, para receber as notificações. E até o próximo.